São 8h12, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Nossa conversa com a coordenadora do programa Saúde na Escola, Kátia Mello. E falando um pouco também, você que entrou, já estamos encerrando essa parte de diagnósticos de autismo, e você deve ver isso na escola, crianças, e com a sua experiência, no meu caso também, eu tenho essa experiência em casa, e a gente percebe, né? Crianças com 2 anos a gente já percebe. Quem viveu, vê. E às vezes quer chamar atenção, mas é uma coisa muito delicada, não se deve... né? Vamos lá, Arnaldo, com você. Eu vou mudar um pouquinho a pauta, né? Esse assunto que a gente está no bastidor é muito interessante, mas vou mudar um pouquinho sobre a questão do saúde na escola, que é muito interessante que os frutos que o saúde na escola dá. Quando a gente fala no programa Saúde da Escola, a gente fala do programa municipal, com orientação do governo federal, mas junto aos alunos. Mas isso dá frutos também dentro das famílias. Vocês têm um reconhecimento quanto a isso também? Como que funciona isso? A gente também, Arnaldo, promove ações voltadas para a família, né? Então, a gente tem um projeto bacana. Temos 2 projetos bem interessantes que a gente pode mencionar aqui. Eu digo não, prevenção à violência, ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, contra crianças e adolescentes, feito pela assistente social da nossa equipe. Esse projeto voltado para a orientação da própria família, né, dos próprios responsáveis. E também um projeto da nossa pediatra, o Creche Saudável. O que é o Creche Saudável? Muitas vezes você tem situações que vão chegando, né? Crianças, às vezes, a criança está com escabiose, a criança está com impetigo, enfim. Houve a necessidade da gente fazer um trabalho com os pais, porque muitas vezes não adianta um responsável tratar o seu filho e o outro não. Então, para que a gente pudesse ter uma coesão no sentido de esclarecimento de informações, conhecimento acerca do que pode ser feito em relação às doenças, as principais doenças infecto-contagiosas dentro da escola, que é comum muitas vezes acontecer, né? Houve a necessidade desse trabalho, o creche saudável, em que a gente vincula os familiares. A gente tem tido uma participação assim bem significativa, porque muitas vezes, quando a gente chama o familiar para certas ações, às vezes a adesão é muito baixinha, sabe? Mas a gente tem tido uma resposta positiva. Por exemplo, a gente tem um projeto voltado para educação e saúde bucal, o Educar para Transformar, ensinando meus filhos a sorrir. Então, a dentista, ela leva a promoção da saúde bucal para os professores, para os profissionais, né, para os alunos, mas também para o responsável, porque também não adianta nada a gente ensinar na escola como a criança ela tem que ter, com relação, o cuidado que ela tem que ter com a sua saúde bucal, se em casa a família não tem. Então, a gente também, na medida do possível, tenta, com algumas ações, envolver a família nesse processo de trabalho, sim. Agora, algo muito interessante, ao menos para mim, que, como falei mais cedo, sou profissional da área de educação também, quando lançou o CEMEI, um projeto que acho que é carro-chefe da Secretaria de Educação, acho que não tem dúvida disso, não tenho dúvida disso, não acho que eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida disso, que é um carro-chefe da Secretaria de Educação, foi que o CEMEI ele tem as salas pedagógicas, ele tem o refeitório, mas ele tem consultórios médicos dentro da escola. Como que funciona? Vocês atuam nesses consultórios também? A sua equipe do Saúde da Escola atua dentro desses consultórios que estão dentro do CEMEI? Então, olha só, o programa foi muito importante essa visão do próprio CEMEI, porque realmente é você fazer com que, mais uma vez, a saúde fique integrada à escola, né? Então, a gente já iniciou as ações dentro do próprio CEMEI. Então, é como eu te falo, o programa Saúde na Escola ele não tem um cunho assistencial, sim. Tá ok? Eu não vou, por exemplo, no Saúde na Escola, examinar aquela criança, mas a gente vai fazer a integração com a unidade de saúde. Então, por exemplo, quando a gente tem uma demanda, tem alunos com uma demanda dermatológica, né? Uma doença de pele.
a gente integra isso à unidade básica de saúde de referência. Essa unidade básica de saúde vai até a unidade escolar e faz o atendimento que é necessário a esses alunos. Mas a unidade básica de saúde vai até a escola ou a escola encaminha a unidade básica? Você pode fazer das duas maneiras, tá? Geralmente, é claro que se a unidade é perto da escola, e às vezes são situações pontuais, é mais fácil você referenciar para a unidade. Mas se é uma situação um pouco mais ampla, como às vezes já aconteceu, muitas vezes a unidade dispõe o profissional para realizar a ação dentro da escola. E aí você já tem uma infraestrutura toda montadinha, fica muito mais fácil para você executar o processo de trabalho, né? Porque também, muitas vezes, o que você tinha, você ia executar, de repente, uma ação ou uma avaliação médica, vamos assim dizer, e você não tinha lugar nem para examinar aquele aluno, né? Então, hoje, pelo menos dentro da estrutura do CEMEI, que ficou incrível, você permite que esse tipo de cuidado seja feito com muito mais zelo, né? Com muito mais critério também. Vou voltar a puxar a sardinha para o meu lado, como eu falei que sou profissional da área de educação. Mas existia, pelo menos a época que eu trabalhei até o ano passado, né, dentro de escola. Mas existia uma certa resistência dos profissionais de educação a todo mundo que chegava que era diferente, né? Seja profissional seja o próprio supervisor de escola, seja o profissional da área de saúde, que vai se integrar, existe uma certa resistência, que isso vai se quebrando com o tempo. Você enfrentou essa resistência em algum momento, ou isso já está se quebrando? Como que é? No início, né? No início tudo é um pouco mais difícil, né? Então a gente precisa se fazer conhecer, né? Hoje, na verdade, as unidades que estão buscando mais ainda a nossa atuação, né? E a gente também, nesse processo de trabalho, Arnaldo, a gente tem tido uma preocupação muito grande também de desenvolver ações voltadas para o gestor, né? Então, hoje a gente tem um projeto belíssimo chamado Gestão Escolar, Quebrando a Rotina e Promovendo a Saúde, cujo escopo desse projeto é trabalhar a saúde mental do gestor, né? Do diretor como liderança dentro da escola. A gente acredita que se um líder ele está são, sua equipe está sã, né? Então, a gente começou esse projeto no primeiro semestre. Foi uma resposta muito melhor do que a gente estava imaginando. Vamos começar um novo módulo agora. Para você ter uma ideia, abrimos as inscrições, em 2 horas, 80 vagas foram encerradas. Esse projeto tem um apoio da Secretaria Municipal de Gestão também, é feito pela psicóloga do PSE. Então, por conta também, acho que é isso, acho que a gente vai se fazendo conhecer e pela seriedade, pela maneira como a gente vai executando o trabalho, pela prontidão, às vezes, em certas respostas que a gente vai dando com relação a algumas demandas, há um interesse da unidade que a gente chegue. Muitas vezes, as unidades vão demandando tanto da gente que, peraí, calma, a gente ainda... Vamos chegar aí, calma, ainda não... Espera um pouquinho. Muitas vezes a gente não tem braços ainda, mas eu creio que esses professores articuladores, alguns já começaram a executar ações dentro das unidades, eu acho que são, para a gente, é algo que merece realmente a gente trabalhar de forma muito, muito eficaz, porque é uma extensão do braço do programa. E dentro da escola, o articulador nos ajuda muito, porque ele prepara aquela escola para receber as ações do PSE, ele prepara o ambiente, ele levanta demandas. Como é que você sabe que na escola você tem alunos se automutilando? Muitas vezes o articulador chega para a gente e traz isso para a gente. Então, há um estreitamento de diálogo e isso facilita muito o nosso processo de trabalho. Agora, como que você vislumbra para o futuro? Você acha que realmente dá para cobrir, como eu falei lá no primeiro bloco, no final do nosso primeiro bloco de entrevista, que quando eu era assessor de educação em São João da Barra, que Frederico, que à época era o secretário na gestão da prefeita Rosinha, Frederico falava, se eu tivesse 17 como Carapebus, se eu tivesse 38 como São João da Barra, aqui lá eu tenho X, nem lembro agora o número exato de escolas que ele falava que tinha aqui em Campos, mas dá para o PSE chegar a toda a rede municipal de Campos? Essa é a minha missão. Eu tenho
Eu tenho esse objetivo. Esse é meu objetivo claro, né? A gente chegar em toda a rede. Hoje, como é que a gente chega no interior, por exemplo, né? Interior, a gente, uma vez por mês, vai numa unidade escolar distante, né? E leva todas as ações do PSE para essa unidade escolar. É o PSE itinerante, o nome desse nosso projeto. Então, agora, final do mês, a gente está em Morangaba, né? Então, a gente leva a ação em Morangaba. Então, como é que a gente faz essa construção, Arnaldo? Se a gente pensa no macro, a gente meio que... Desanima, né? A gente congela, né? Então, meu Deus, eu tenho... Então, assim, o Brand fala uma frase que eu disse para ele, que eu me apropriei da frase dele, né? Que de muito longe nós viemos, né? Então, quando a gente pensa, você começa pequeno e começa aprimorando o seu processo de trabalho, e você consegue ir avançando e percebendo que as pessoas que estão caminhando com você, e você consegue fazer integrações com outras pessoas, como são os articuladores, a gente percebe no possível. Então, hoje, eu tenho 90 articuladores. Se você pensar 90 articuladores, eu tenho 90 unidades escolares que estão com a articulação do PSE. O que nós nos comprometemos com o Ministério da Saúde foi com 75 para prestação de contas. Não significa que eu não vá avançar os 75. Já tem 90 articuladores. Sim, sim. Se a gente chegou até agora a 90... Nada impede. De jeito algum. É possível. É muita demanda de trabalho? É possível. É claro, Arnaldo, que eu falo sempre, eu falo isso para qualquer pessoa que muitas vezes busca uma ação do minha escola, a gente está com os alunos que estão em conflito um com o outro. Tem como levar o bullying, não é legal para a escola? Tem, mas a gente não faz milagre. Nosso trabalho não é miraculoso. PSE chegou, acabou, tá? Não tem mais aluno se automutilando, não vai ter mais adolescente grávida, não, acabou, não vai ter... Não é isso. Existe uma continuidade no processo de trabalho. A gente planta aquela semente, você fica... né, tem ações, muitas vezes, que você fica 4 semanas dentro de uma escola, com aquele projeto, com ações diferenciadas. Mas se a escola não fidelizar isso, de alguma forma, a gente não consegue ter a resposta que gostaria, né? Então, você fica ali, mas a gente precisa avançar, a gente precisa ir para outras unidades escolares. Então, a proposta do articulador é essa. Então, o que a gente vai fazer agora em agosto? A gente vai ter uma reunião com todos os articuladores do programa. Então, algumas ações como o bullying não é legal, o crescer saudável, enfrentamento à obesidade infantil, enfim, o combate ao mosquito Aedes aegypti, né? Falar sobre higiene, né? A questão do cuidado com a higiene pessoal, né? O asseio. Tudo isso a gente está construindo um material, como se fosse um portfólio, em que cada articulador vai receber esse material. Então, esse material vem com dicas, quais ações ou quais atividades eles podem propor dentro da unidade para trabalhar aquela temática. Então, se essa é uma realidade daquela unidade, ela já sabe quais instrumentos utilizar para dar continuidade a esse trabalho e manter viva a chama de permanência dessas ações, né? Porque a gente, como você disse, a gente é muito pequenininho mesmo, né? Não tem como estar, é muito vasto o município. Então, eu acredito justamente nisso. Eu confesso a você que, no início, eu pensava assim, né? No macro. Mas, ao mesmo tempo que eu pensava no macro, eu tive um olhar do gestor que me deixou à vontade para executar da maneira que eu poderia executar e que fosse confortável para a gente fazer nesse processo de trabalho. Então, acho que é por isso que a gente consegue... eu tenho essa perspectiva de que a gente vai conseguir chegar em toda a rede, sim. Agora, a vinculação do programa, ele é vinculado à Secretaria de Educação, é vinculado à Secretaria de Saúde ou é uma ação conjunta? Não, então, o programa ele é intersetorial. O recurso que chega para o programa, ele chega via Secretaria de Saúde. É pela saúde. É pela saúde, tá? O recurso federal. Mas ele é um programa que vincula as duas secretarias, porque você vincula saúde e escola. Né? Você leva as ações dentro da escola. A administração do recurso federal é via Secretaria de Saúde. Então,
quando a gente executa as ações, como foi no primeiro momento, o programa foi reativado, o Ministério da Saúde injetou o recurso para o município, em cima do número de unidades pactuadas. Como nós cumprimos a meta, o Ministério da Saúde enviou mais recursos. E aí uma novidade interessante para contar é que nós conseguimos inscrever o município de Campos, através do PSE, no enfrentamento à obesidade infantil. Então, a gente está também construindo, agora ampliando o projeto Crescer Saudável, ele vai ter um leque um pouquinho maior, né, com relação a esse trabalho voltado ao enfrentamento da obesidade infantil dentro das unidades escolares. Então, isso é uma coisa bacana. A gente inscreveu, o nosso município está concorrendo aí, espero que a gente consiga, a gente está concorrendo num concurso da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, né? A gente enviou 5 trabalhos, o município de Campos, 5 trabalhos através do PSE. O resultado sai no final de agosto. Então, a gente está... É importante isso também, sabe, Arnaldo? A gente tem uma vinculação também do programa, uma ala científica do programa. Então, algumas das nossas ações, a gente transforma em dado concreto, né? Em análise mesmo de dados. Né? Então, a gente acha que isso é importante também para a gente entender o perfil daquele público-alvo de determinadas ações, que êxito teve, né? Ou o que precisa ser melhorado, enfim. Então, essa é uma preocupação que a gente tem também com relação à nossa atuação. Agora a gente falou aqui alguns programas específicos. A gente lê, quando a gente pensa no macro, como a gente estava conversando mais cedo, que é um número extremamente alto de escolas, quando você vai para uma unidade escolar, quando o PSE chega a uma unidade, ele já chega com um perfil daquela escola, você tem uma receptividade da orientadora pedagógica, da própria gestor, do gestor, da gestora da escola, já chega com um projeto específico para aquela unidade? Geralmente há essa comunicação prévia da unidade, né? Então eles apresentam a demanda, né? Então a nossa demanda é essa. Então a gente chega muitas vezes para aquela demanda. Muitas vezes você chega com um projeto específico para aquela demanda e surge outra. Então a gente já sabe que precisa levar uma outra demanda, né? Hoje uma realidade que a gente tem, graças a Deus não tão alta, porque eu acho que os mecanismos de prevenção estão funcionando, mas a gente tem a gravidez na adolescência. Sim. Então a gente tem um projeto lindo, né, tocado pela enfermeira do PSE, né, a Fernanda, o PSE Rede Cegonha, que trabalha a gravidez na adolescência. Né? Então você identifica na rede alunas que estão gestantes, e você trabalha a importância, né, da gestação, né, a questão do cuidado com a saúde dela enquanto mãe, enquanto a saúde do bebê que está sendo gerado. Você trabalha também aqueles cuidados que ela tem que ter no processo de nascimento do neném, ensina a amamentar, ensina como dar o banho, sabe aquelas coisas básicas? Elas são novas, são meninas novas. É bem interessante isso, desculpe interromper. Não, imagina. Né? Eu só interrompo quando a garganta me dá uma folga aqui, que eu paro de tossir. Mas é interessante porque todo mundo, pode não ser todo mundo, mas a grande maioria teve um problema semelhante na sua família, né? De um adolescente pai, meu filho tem 20 anos, tem 21 anos, tem um filho de 3, entendeu? Então essas coisas todas a gente convive. E muitas vezes, quando uma adolescente está grávida, o trabalho, às vezes, mais antigo da escola era um trabalho de reprimenda. Só de reprimenda. Sim. Você não devia ter feito isso, você não podia ter feito isso, você tinha essas e outras opções, quando na verdade não adianta mais. É um negócio que já era. Vamos botar a cabeça dessa menina, dessa criança de 15, 16 anos, para entender que a vida agora é outra coisa. Namorado termina, marido vai embora, os pais morrem, mas filho é seu filho sempre. Para sempre, não adianta. Sim. Entendeu?
E para evitar exatamente o abandono, essa coisa toda. Então você trabalha isso, você trabalha duas situações. Uma situação, como o Marco falou, a situação concreta, que já está instalada, mas você também trabalha a prevenção. Sim, sim. Sim. Então, na prevenção, ela é. também fala do planejamento familiar. E ela diz, concretamente, quanto custa ter um filho. E não é só Tem o que ser filho, prático. né? Sim. Não, tem que ser prático, como você está falando. Tem que dizer, olha, a sua vida vai mudar, minha amiga. Sim. Você não vai poder sair toda noite para balada. Você não vai Não, poder... e não é só o filho. O filho, às vezes, é a consequência menos dolorosa de uma relação sexual sem preservação, sem prevenção, sim, tem as sem nada, é óbvio, sim, né? claro. A gente Então, trabalha isso tem também, que se trabalhar. sem a doença, né? Exato. É. O filho é menos problemático de tudo. Exatamente. Então você tem que trabalhar todas essas nuances, vamos assim dizer, né, do projeto. Né? Mas essa identificação do que vocês vão levar às escolas, então já vem previamente do próprio Então, gestor, exemplo, né? Do gestor, mas, por exemplo, gravidez na adolescência. A gente tem uma assistente social na equipe que ela faz a busca ativa. Então, ela entrou em contato, por exemplo, com várias unidades escolares buscando. Você tem adolescente grávida na sua unidade? Então, muitas vezes, tem demandas que a gente faz a busca ativa, mas demandas que requerem ações de cultura de paz, por exemplo, geralmente chega para a gente tranquilamente. Nossa, olha, a gente está com um problema aqui de alunas se automutilando, ou tivemos uma situação de um aluno com ideação suicida, vamos assim dizer, né? Então, isso está muito comum hoje em dia, essa questão da automutilação, de tendência ao suicídio. Dentro do ambiente escolar, isso é muito identificável? Muito identificável, inclusive, infelizmente. nas redes sociais, recentemente teve uma chamada, se não me engano, Baleia Azul, uma coisa parecida. Mas é muita influência disso? Muita... É muita influência externa? O que na sua vida, você é nutricionista, não é psicólogo, não é... Mas assim, como você acompanha como liderança do projeto, né, do programa Saúde na Escola, isso é mais influência externa? Isso é o núcleo familiar? Como que você vê isso se concretizando? As duas coisas. Existe a influência externa, mas nenhuma influência externa é abalada se você tem um fortalecimento familiar, né? Geralmente você tem um componente familiar que está deteriorado, vamos assim dizer, e a influência externa também acaba sendo condizente com isso, né? Isso é uma realidade, Arnaldo. E a gente também, nesse processo de trabalho, eu também agradeço a parceria que a gente tem com a Gerência de Saúde Mental da Secretaria de Saúde. Porque quando a gente detecta uma situação, por exemplo, de um aluno que teve uma ideação suicida, a gente faz imediatamente uma interlocução com a Gerência de Saúde Mental através do CAPSI, né? E a gente tem encontrado realmente assim uma resposta muito rápida no sentido desse aluno já ser encaminhado para através do sistema de porta aberta e já começar a ser avaliado, né? E começar o tratamento que é pertinente. A família é chamada a acompanhar. Então, a gente tem conseguido ter uma resposta até rápida, e tem que ser rápida mesmo, né? Nesse processo de trabalho. Então, mas, infelizmente, tem sido uma triste realidade, assim, detectar isso em algumas, não são todas, mas a gente tem percebido um aumento nessa realidade, né? Então é por isso que as ações acabam tendo que ser mais efetivas, né? A própria ação do bullying, a própria ação do valorização da vida. O nosso projeto Valorização da Vida, ele não é chamado prevenção ao suicídio, é o valorizar a vida. Sim. Né? É você reconhecer a importância da sua vida como diferencial mesmo, né? Na construção de relações, né? Como perspectivas para o futuro. Enfim, você mostra aquele jovem como ter um olhar, uma visão sobre mais na frente, o que ele quer ser. Muitas vezes você faz a pergunta para o jovem, ele não sabe nem o que ele quer ser no futuro. Então, você faz, o projeto ele é desenvolvido através de metodologias muito simples, mas são metodologias muito profundas, sabe? Então, uma dessas metodologias é a empatia, né? Elas utilizam uma dinâmica da empatia, do se colocar no lugar do outro, né? Isso falta muito hoje, né, Marco?
Muito. Você se colocar no lugar do outro. E né? essa influência externa que você se refere, ela só mudou, é aquela história que o pessoal diz, né? Rapaz, não adianta você brigar, se separar, porque só muda o CPF, né? Só muda o CEP, porque você vai ter problemas sempre de relacionamento. A influência, na minha época, eu com 13, 14 anos, começava a fumar porque o amiguinho fumava e dizia que ele era mais homem que eu porque ele fumava. Aí você vai fumar para mostrar que é mais homem. E vai por aí. A influência é a mesma. Mudaram os personagens e os mecanismos, os elementos da influência. Mas é sempre assim. É companhia, é influência de amigo, é influência de... Não, e hoje, Marco, assim, hoje a gente tem um agravante que é a internet, né? A internet rede social. Todo mundo... Essa é a né? maior influência. Essa é a maior todo influência. Mundo muito próximo e todo mundo quer ser igual a todo mundo, né? Aí você falou essa questão aí da baleia azul, né? Que você citou e as crianças têm acesso a isso com muita facilidade, né? Você hoje... vai impedir? Como que você vai impedir? Já pequenininho já tem acesso já sabe mexer melhor, inclusive, no celular. Muitas vezes, na maioria das vezes, porque os pais não têm muita paciência para ficar brincando com a criança. Então dá um tablet, que aí a criança se distrai por 3 horas. Aí a mãe... E eu entendo. A gente vive isso em casa também, né? A gente precisa fazer o almoço, precisa dar uma arrumada na casa, não tem empregada, ou não tem aquela colaboradora que vai nos ajudar, não pode, ou às vezes porque não pode. A babá virtual ajuda, né? A babá virtual ajuda muito, entendeu? Kátia, olha só, nosso bate-papo se estendeu, a gente acabou virando um bate-papo mesmo, mais descontraído do que uma entrevista, né? Mas a gente está chegando ao final já desse segmento de entrevista. Eu queria deixar esse último momento para você falar abertamente, fazer um balanço desses 2 anos que você está à frente do Programa Saúde na Escola. E, além desse balanço, as suas perspectivas. Você já falou que quer chegar a toda a rede municipal. Sim. Mas, assim, a curto prazo, quais são as metas dentro do Programa Saúde na Escola? Bom, então, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade, né? Falar sobre o Programa Saúde na Escola, para mim, entusiasma muito. Se deixar, eu fico falando direto. Agradeço a oportunidade também de estar vivenciando esse momento na minha vida profissional, né? E isso eu não poderia deixar de agradecer, principalmente a confiança, mais uma vez, do gestor municipal e dos gestores da educação, como da saúde. Acho que a gente está caminhando bem. Não é ainda o suficiente, claro, né? O suficiente vai ser quando a gente atingir 100%, mas eu creio e vontade não nos falta de atingir mais, né? De chegar a toda a rede, né? Então, aí eu vou dizer que, legal, nosso processo de trabalho, nossa missão foi concluída com êxito. Não costumo me ater às dificuldades, né? Dificuldades a gente tem, né? O serviço público, ele tem isso, né? É bem diferente do serviço privado, né? Mas a gente tem muito ardor naquilo que a gente faz, né? Muito comprometimento e muito senso de responsabilidade também, igualmente. Então, a minha perspectiva, de fato, é que a gente consiga atingir toda a rede, né? E eu finalizo dessa maneira. Eu gosto de uma frase, eu sempre uso essa frase porque eu acho que ela significa muito aquilo que o nosso programa, da forma que ele chegou, né? As formigas, elas são pequenas, não são? Formiga não é pequena, Marco? Você já viu um exército? O negócio é feio. Dá vontade de sair correndo? Eu já vi. Já viu? A nossa equipe é como isso. É nisso que eu penso nessa concepção do nosso processo de trabalho. Quando a gente pensa pequenininho e quando a gente olha a coisa, né, pequena, você acha que não tem muito significado. Mas quando você amplia isso, você percebe que é possível chegar, a partir dessa conversa, de tudo que a gente falou aqui, a gente vai formando exércitos.
e um motiva o outro. Muitas vezes, a minha forma de pensar motiva o outro e assim sucessivamente. Então, quando a gente leva uma ação numa escola e a escola percebe que aquilo ali trouxe uma resposta, existe por parte da unidade escolar o interesse de que aquilo permaneça. Então, a gente vai formando correntes, né, Marcos? A corrente. Isso parece utópico, mas é possível a gente formar elos, é possível a gente formar correntes, e eu digo do bem, né, de fazer a diferença. Então, é nisso que eu creio no meu processo de trabalho. Se existem as correntes do mal, podem existir as do bem, que, aliás, muito mais. Né? Exatamente. Porque, exatamente. Por incrível que pareça, pela violência que a gente vive nos dias de hoje, as pessoas de bem são ainda a maioria. Nossa, exatamente. Ainda a maioria. Ainda bem. Graças a Deus. Eu quero ser da formiga, né? Porque teve uma vez um cidadão que respondeu num programa de televisão sobre formigas, e há muitos anos atrás, ele disse no final, no último programa, ele falou: se existissem no mundo 10 vezes mais formigas do que existem, elas já teriam tomado o mundo, já teriam acabado com todos os outros animais vivos na Terra, inclusive o ser humano. Mas é verdade. Obrigado. Eu aqui agradeço. Muito obrigada. Volte quando quiser. Obrigada. Entendeu? Mas volte assim, né? No primeiro segmento, não no último, como daquela última vez, que não tinha nem sentido a gente bater um papo de 5 minutos. Verdade. O assunto é muito relevante para isso. Arnaldo, vamos ao direto da redação com a nossa repórter Paula Vigneron e já voltamos daqui a pouquinho. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Arnaldo.